E aí, está dentro de um relacionamento amoroso, mas tem alguns medos que te assombram de vez em quando? Medo de rejeição, medo de se perder, medo de perder o outro, medo de perder a própria individualidade. Você é alguém que cultiva algumas inseguranças e por causa justamente dessas inseguranças, você não consegue dar um próximo passo, se entregar por inteiro e construir memórias afetivas incríveis? Hoje eu estou aqui para falar sobre como você pode driblar ou vencer cada um desses medos. Por coincidência, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, porque o ChatGPT tem um banco de dados enormes, né? E quando a gente fala de insegurança humana, existem inúmeras. E eu pedi para o ChatGPT me falar quais são os 5 maiores medos que um ser humano tem quando está dentro de um relacionamento amoroso. E o primeiro deles é o medo de rejeição. Todos nós temos medo de receber um não da pessoa que a gente ama ou da pessoa por quem a gente está apaixonado. De alguma maneira, esse medo de rejeição, ele não está apenas na dimensão do amor, do relacionamento amoroso. Me parece que esse medo ele vai para além, em todos os aspectos da vida. A gente tem medo muitas vezes de ser rejeitado pelo patrão, por exemplo, porque não quer ser mandado embora. A gente tem medo de decepcionar os pais, porque de alguma maneira eles fazem parte de uma autoridade que exercem sobre a nossa vida. A gente não quer ser rejeitado pelos amigos, por isso que a gente tem dificuldade de dizer não, muitas vezes, para eles. A gente quer aprovação em todos os aspectos da vida. Então, o medo de rejeição não tem a ver apenas com relacionamento amoroso. Mas quando a gente gosta de alguém e a gente quer muito essa pessoa por perto, muitas vezes a gente passa por cima da nossa própria identidade, da nossa personalidade, para fazer aquilo que agrada ao outro. E esse é um dos erros mais clássicos de um relacionamento amoroso. Por quê? Porque quando você se dobra completamente ao outro, sempre fazendo a vontade do outro, pode parecer amor esse tipo de atitude, mas você está se perdendo no processo. Por quê? Se o outro gosta de você, se o outro ama você, ele precisa te amar por quem você é, com as suas ambiguidades, com as suas contrariedades, com as suas opiniões diferentes. Então você não tem que gostar do mesmo time, você não tem que gostar da mesma comida, você não tem que gostar dos mesmos tipos de filmes, você não tem que gostar do mesmo tipo de música. Você tem uma personalidade, você é um ser humano. Então, as diferenças que há entre vocês precisam ser trabalhadas para que elas se complementem e não tentar fazer movimentos para sempre gostar do que o outro gosta. E daí você às vezes fica tolerando anos e anos de uma coisa que o outro faz que você não gosta, você detesta, mas você vive dizendo que gosta. E o outro então, acreditando que está fazendo um bem para você, ele vai sempre na mesma direção, porque afinal de contas ele está tentando te agradar. Então tem até uma historinha que é assim, né? 2 idosos casados há muitos anos, né? E o idoso achava que a sua esposa gostava muito de pepino em conservas, né? Tanto que toda vez que ele saía do trabalho, ele passava lá na esquina e trazia o pepino em conserva, etc, etc. E daí num belo dia, né? Ele falou assim que, olha, eu trouxe mais uma vez aqui os pepinos em conservas para você e tal. E ela não aguentou aquela situação e disse, pelo amor de Deus, não traz mais nada para mim, não traz esse pepino em conserva nunca mais. E ele falou, mas meu bem, faz 30 anos que eu trago os pepinos em conserva, você nunca falou nada. Pois é, eu odeio eles, mas eu nunca tive coragem de te falar. Então, olha o risco que você corre quando você fica sempre com medo de rejeição, com medo de falar as coisas que você pensa, de ser quem você é. Olha o risco que você tem de muitas vezes cultivar um relacionamento fantasioso. Muitas vezes você nem gosta da pessoa, mas você diz que a ama. Você às vezes nem está disposto a ter filhos, mas você quer ter filhos para agradar o outro, para segurar o relacionamento. Você nem gosta tanto de determinadas coisas, mas você diz assim, não, eu gosto sim, porque o outro gosta, com medo do atrito. Então, a importância aqui da gente aprender a valorizar quem a gente é, porque isso é falta de amor próprio, isso é falta de alto senso de valor. Se eu tenho valor, quem eu sou importa no relacionamento. Então,
Pare de ficar absorvendo tudo que o outro é para tentar agradá-lo, fazer de tudo. Uma coisa é você abrir mão uma hora ou outra da sua vontade para fazer a vontade do outro. Dentro de um relacionamento isso é comum, é normal e é saudável. De vez em quando, de maneira consciente, puxa, eu estava afim de uma pizza, mas como meu amor quer um lanche, então vamos comer um lanche hoje. Deixa a pizza para outro dia. Faz parte, é assim mesmo. Nem sempre a gente vai conseguir consenso em tudo. Porém, é diferente de você dizer, eu não gosto de pizza, eu gosto de lanche, só porque o outro gosta de lanche. Entende a diferença? Então, medo de rejeição. O ChatGPT até colocou aqui, ó, receio de não ser aceito ou correspondido. Pode impedir a pessoa de se declarar ou de se entregar totalmente por medo de ouvir um não ou ser desvalorizado. Então, aprenda a ouvir não da vida. E outra coisa, se o outro disser não para você, não quer dizer que você não presta, que você não tem valor, só quer dizer que o outro não te quer. E faz parte, ao longo da nossa vida a gente vai descobrir que tem um monte de gente que não nos quer e tem um monte de gente que nos quer. Então a gente deve focar naqueles que dizem sim. Os que dizem não, cada pessoa tem liberdade para aceitar ou rejeitar, para dizer sim, para dizer não, e faz parte da liberdade da vida. Então não fique associando também a resposta que as pessoas dão a você como se isso determinasse o seu valor. Não, o seu valor não tem nada a ver com o sim ou não das pessoas. O seu valor é intrínseco, ele está dentro de você. O segundo medo que o ChatGPT elencou aqui é o medo de perder a liberdade ou a própria identidade. Olha, eu não quero me relacionar porque o dia que eu estiver me relacionando, eu vou me perder, eu vou perder a liberdade de ser quem eu sou. Isso aqui está linkado com o primeiro. Você perde a liberdade de quem você é se você não aprender a se valorizar. Porque do contrário, você vai começar uma jornada dentro do relacionamento para equalizar o individual com o coletivo. Então, o individual, quando dois seres humanos que são individuais, eles se unem, não é que eles deixam de ser individuais, não, eles ganham, eles agregam, eles somam uma nova dimensão da vida, que é esse eu coletivo. Então, eu sou o Rodrigo individual e eu sou o Rodrigo e Flávia como casal. Então, saber distinguir essas diferenças, né, essas duas dimensões da vida é essencial. Porque vão ter dias e vão ter momentos em que o meu eu individual vai precisar de mais espaço. Por exemplo, a gente estava conversando aqui em casa, né, sobre, às vezes, a gente precisa de um tempo para processar determinadas emoções, né? Às vezes você brigou com o outro e você não consegue resolver o problema no momento em que a discussão acontece. Às vezes o meu eu individual vai precisar de um espaço, às vezes você vai precisar sair, fazer uma caminhada de 30, 40 minutos, pensar melhor sobre o assunto, antes de sentar novamente e tratar daquilo. Porque às vezes você precisa espairar a cabeça, às vezes você precisa de um refrigério para sua alma, baixar a adrenalina. Então cada pessoa funciona de uma forma. Por exemplo, eu adoro estar com o meu amor em tudo quanto é lugar. Mas tem momentos, por exemplo, que eu preciso ficar quietinho com a minha música no fone de ouvido, ouvindo solitariamente, pensando na minha vida como um indivíduo. Então faz parte. Então não quer dizer, o fato de eu estar num casamento não quer dizer que eu perdi a minha identidade individual. Quer dizer apenas que eu agreguei uma identidade coletiva à minha identidade individual. Então, a gente vai precisar equalizar. O individual demais vira individualismo. Você corre o risco de viver dentro de uma agenda e o outro viver dentro de outro. O coletivo demais, você corre o risco de perder a sua individualidade. Então, é importante saber equalizar isso. Então, eu posso compreender o seu medo de perder a sua liberdade e a sua identidade, porém, deixa eu já te deixar tranquilizado em relação a isso. Você vai ter esse desafio pela frente, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Você vai aprender no processo. Você só vai precisar fazer uma calibragem, ajustes. Poxa, eu adoro jogar futebol. Vou parar de jogar futebol porque eu estou num relacionamento? Claro que não. Mas provavelmente você não vai jogar bola todo dia. Nossa, eu adoro jogar um Counter-Strike no computador, como eu gosto, por exemplo. Você vai deixar de jogar Counter-Strike? Não.
Provavelmente você só não vai jogar Counter-Strike a semana toda, porque o seu relacionamento é prioridade e a vida demanda outras coisas. Então a gente tem que aprender a equilibrar essas coisas. Então o ChatGPT até colocou aqui, ó, temor de que o relacionamento consuma o espaço pessoal, hobbies e individualidade, levando à sensação de aprisionamento. Não, pelo contrário. Você vai se tornar uma pessoa ainda mais livre, mais leve, mais legal. Você vai agregar à sua vida a dimensão coletiva. E aí a importância de ter conversas de valor. Porque conversando, vocês conseguem chegar a um tipo de convivência em que você respeita a individualidade do outro, o outro respeita a sua identidade individual e ambos também sabem participar da vida um do outro nessa identidade coletiva. Então, muita conversa. Não pode ter, assim, vergonha de conversar sobre tudo, quando se sentir invadido na própria privacidade, quando se sentir mal. Por exemplo, tem gente que se sente super à vontade em fazer as necessidades no banheiro e o outro ficar conversando na porta lá. Tem casal que é assim. Se você não se sente feliz dessa maneira, você fala, não, a hora que eu entrei no banheiro é eu e eu mesmo, e sem Irene, inclusive. Eu mesmo sem Irene. Então você tem que conversar com seu parceiro. Olha, quando for fazer minhas necessidades, não conte comigo. Eu preciso sair de lá para você conversar comigo. Então é importante ter essas conversas. E o terceiro medo que o ChatGPT elencou aqui é o medo da vulnerabilidade emocional. Geralmente tem esse medo de se vulnerabilizar pessoas que já foram muito feridas em relacionamentos anteriores. Por quê? Se vulnerabilizar é mostrar o seu eu por completo, é mostrar o quanto você é frágil, o quanto você tem defeitos, o quanto você às vezes é instável emocionalmente falando, o quanto às vezes você é preguiçoso, o quanto de vez em quando você quer mandar todo mundo para aquele lugar e quer ficar no seu canto. Se vulnerabilizar é falar também dos seus traumas, daquilo que mais angustia o seu coração, dos temas mais sensíveis da sua vida. E a gente às vezes tem medo de vulnerabilidade, medo de se vulnerabilizar ao outro, porque quando a gente oferece o nosso coração por inteiro ao outro, nós estamos dando ao outro também a oportunidade tanto de nos curar, de nos ajudar no processo de cura, tanto quanto o outro ganha poder também de nos ferir mais profundamente ainda. Então, quem são as pessoas mais capazes de nos ferir? São aqueles a quem entregamos o nosso coração. Se você que está me assistindo é um hater do YouTube, eu não conheço você, sua família, nós não temos relacionamento, e você me xinga dos piores xingamentos, com todo respeito, tá bom? Vai caçar alguma coisa para fazer, porque eu não dou a mínima para a sua opinião. Agora, se o meu amor, que convive comigo, que conhece os meus defeitos, conhece as minhas vulnerabilidades, a quem eu entreguei o meu coração, disser coisas dessa natureza para mim, isso tem o potencial de matar o meu coração, de angustiar-me por completo. Por quê? Porque ela tem o meu coração. Então, olha que interessante isso. Por isso, a importância do relacionamento ser algo progressivo, não ser algo que você se entrega por inteiro completamente. Tem que construir um relacionamento de confiança, tem que ser algo que vai acontecendo processualmente. Agora, se você se entrega completamente por pura carência à primeira pessoa que você conhece, ou a pessoa que disse que gosta de você, por pura carência, o que vai acontecer? Você está dando poder para uma pessoa que você não conhece. Você está dando a sua alma, os aspectos mais preciosos da sua interioridade para alguém que ainda não conquistou esse espaço de confiança. Então, se você quer ter sabedoria na vida, faça as coisas com calma. Toda paixão, porque às vezes a gente faz isso por causa da paixão. A paixão torna a gente dispostos a abrir o coração e abrir outras coisas mais. Calma, coloca um pouco de razão nessa paixão, enxergue o outro como um potencial de se ferir também, porque não é porque você está apaixonado pelo outro que o outro é perfeito. Então duvide um pouquinho dessa imagem fantasiosa da paixão. Por quê? Porque senão você se entrega completamente no primeiro mês, na primeira semana, e daqui a pouco você vai ficar extremamente marcado, arrasado, como alguns de vocês me contam. Diz, olha, eu não acredito mais no amor. O problema está no amor? Não.
O problema é que você se entregou tão rápido. O problema é que você não enxergou os sinais de alerta. O problema é que você foi se oferecendo assim por pura carência, por ter medo de ficar sozinho, ficar sozinha, de ficar para titio, de ficar para titia, né? Essa carência, ela é um abismo, ela é um negócio terrível, é comparada a uma fome terrível. Você é capaz de enxergar um pedaço de pau na sua frente, você quer se alimentar disso porque de alguma forma a sua carência é do tamanho do universo. Então, calma, trate isso primeiro antes de fazer a escolha por um relacionamento, porque senão se vulnerabilizar para uma pessoa que não merece a sua confiança, vai machucar você ainda mais. Às vezes leva tempo, sabe, para conquistar esse espaço de confiança. É melhor que o seu relacionamento demore 2 ou 3 meses para ter o primeiro beijo, para ter a primeira transa, para confiar as coisas mais íntimas, mas pelo menos confiar isso para alguém que você conversou o suficiente, do que você se entregar em pouco tempo a uma pessoa e depois ter que passar 2 anos de terapia para tentar juntar os cacos, para tentar se reaver, se reinventar, porque ficou extremamente machucado por confiar em quem não merecia. O quarto medo mais comum de relacionamento é o medo de não ser suficiente. E aí é uma crise pessoal, porque eu também já tive esse medo, meu amor já conversou comigo a respeito desse medo também, que é a insegurança relacionada à autoestima. É o medo de não dar conta da vida a dois. É o medo de não ser o bastante. Olha, Rodrigo, se eu não der conta da minha esposa na cama, ela vai procurar um outro cara. Olha, Rodrigo, se eu não for uma esposa maravilhosa para o meu marido, ele vai procurar em algum outro lugar. Enfim, é o medo de não ser suficiente, que tem a ver com essa autoestima trincada, sabe? Que tem a ver com essa coisa de, caramba, eu tenho que preencher todas as lacunas. E isso vem de uma ideia fantasiosa de que nós somos responsáveis pela felicidade do outro. De que nós somos uma espécie de máquina, em que na cama nós temos que performar 1 milhão de vezes melhor do que o melhor homem ou mulher na cama, de que nós temos que ter todo o dinheiro do mundo, senão ela vai me trocar por alguém, pelo velho da lancha, sei lá. Sabe essa imagem idealizada do super-herói ou da super-heroína, da super-mãe, que nunca tem depressão, que nunca tem angústia, que nunca tem dificuldade, que nunca tem dúvidas acerca da vida, dos relacionamentos ou das coisas com as quais lida? Esse super-homem, essa super-mulher não existe, tá bom? Vão ter dias que o homem pode ter o maior nível de testosterona possível, que ele não vai querer sexo, porque naquele momento ele está angustiado com alguma coisa que está acontecendo na vida. Vão ter aqueles dias em que a mulher pode ser extremamente amorosa, mas ela quer ficar no canto dela, porque ela está lidando com algo que está mexendo com o coração dela. Nós não somos máquinas, nós não somos pessoas ideais. Essa ideia social de performance, de perfeição, de barriga tanquinho, vida luxuosa, performance sexual perfeita, é pura projeção de pessoas que não sabem o que é aprofundar um relacionamento de verdade. São gurus da internet que vendem essa imagem para que você se sinta com algo faltando na sua vida e para que você gaste rios de dinheiro comprando os seus cursos, porque eles oferecem a solução mágica para esses problemas que eles inventaram. Então não, você é esposo, você vai ser um esposo deficiente em algumas áreas. Você é esposa, você é mulher, você nem sempre vai estar disposta a fazer tudo o que está sob a sua demanda realizar. Então calma o coração. Eu gosto muito daquela frase que a gente leu no livro 101 Coisas que Não Nos Contaram sobre Relacionamento, do Charlie e da Linda Bloom, que fala o seguinte: cada um é responsável pela própria felicidade. Então, eu não tenho que projetar na minha esposa a tarefa árdua de ela me preencher como ser humano, preencher vazios pessoais. Eu é que tenho que conhecer o meu espaço de sentido para a vida, entende? Então, se eu projetar isso nela, com certeza eu vou cobrar dela coisas que ela é incapaz de me oferecer, e vice-versa. Então, a gente tem que aprender a ter essa sabedoria. Às vezes, a gente não vai ser suficientes para o outro em muitos momentos. Mas aí o que você vai dizer? Você vai dizer, olha, qual é o melhor que eu posso dar nesse momento?
De repente, nesse momento, eu não posso ser o melhor homem possível na cama. Mas qual é o nível máximo que eu posso oferecer de qualidade, de desempenho, do meu ser, da minha energia, do meu tempo, da minha vontade de satisfazer o outro? Então eu vou oferecer o meu melhor sempre que puder, para que o outro saiba que pode até estar faltando alguma coisa, a gente até pode estar precisando evoluir em alguma coisa, mas não está faltando vontade de aprender, vontade de evoluir. Ainda que a gente não esteja numa condição perfeita financeiramente, não falta vontade para trabalhar, não falta desejo de realizar as coisas, não falta criatividade, não falta empenho, entende? Talvez chega no final do mês a gente ainda está no vermelho, mas não faltou empenho, então existe aquele sentimento de satisfação de que, caramba, não foi o suficiente, mas eu dei o meu melhor. Então, às vezes, não vamos ser o suficiente mesmo, mas dê o seu melhor dentro do seu relacionamento. Dê o melhor para você evoluir, dê o melhor para ser a melhor pessoa que você puder. Caramba, eu queria muito que o meu corpo fosse de uma forma diferente, queria muito ser uma mulher mais bonita, um homem mais bonito, mas o que é que você pode fazer com o que você tem? Você pode se arrumar melhor, você pode ter um corte de cabelo legal, você pode comprar uma roupa melhor. O que é que você pode fazer com o que você tem? Para de ficar focando em atrizes perfeitas, em homens incríveis. Para de ficar vivendo a vida sob a base da comparação. Pense em você. Qual é a melhor versão do que você tem para oferecer? Ah, mas Rodrigo, eu não gosto do meu lado esquerdo do nariz. Você tem dinheiro para fazer cirurgia hoje? Não tem. Então faça o melhor que você puder com esse nariz do jeito que você tem. Pelo amor de Deus, se o outro te deixar por causa de um pedacinho de um nariz que está assimétrico por alguma razão, essa pessoa não te merece. Se um probleminha que você tem na mão esquerda é o suficiente para o outro te deixar, então graças a Deus, enfrente esse rompimento de relação como um livramento. Porque quem te ama por completo, te ama do jeito que você é. Então para de querer ser aquilo que você não é, no sentido de vaidades ou de comparações mirabolantes. Seja a melhor versão que você pode ser hoje. Busque ser melhor? Claro, busque ser melhor. Mas não transforme essa busca por ser melhor em algo angustiante, que te deixa deprimido, que te deixa ansioso, que te impede de viver o presente, o momento. Eu gostaria, por exemplo, de estar numa situação melhor? Com certeza. Eu gostaria de ter um corpo mais saudável? Com certeza eu gostaria, mas o que eu posso oferecer é o que eu tenho hoje. Então posso ser a melhor versão que eu puder hoje. Então pare de ficar achando que você tem que ser suficiente o tempo todo. E para encerrar, o quinto medo que as pessoas mais têm dentro de relacionamentos é medo de repetir padrões passados. Ou seja, se você tem um pai, uma mãe, por exemplo, que foi adoecido no relacionamento com você ou no relacionamento entre si, às vezes a gente tem medo de repetir o que o nosso pai foi, o que a nossa mãe foi. Às vezes você teve relacionamentos passados que foram tóxicos, violentos. A gente tem medo de que o próximo relacionamento seja também mais um dado nessa estatística, nessa análise de relacionamentos que não deram certo. Mas a gente precisa agora pensar um pouquinho no fato de que cada relacionamento é um relacionamento único. E é importante isso para a gente não tratar a pessoa atual com quem a gente está como se estivéssemos lidando com a pessoa que a gente deixou para trás lá no nosso passado. Então acontece muito disso. Você teve um problema sério de traição no seu relacionamento anterior, mas aí você fica acusando o seu relacionamento atual, desconfiando do seu relacionamento atual, como se você estivesse lidando com o seu ex. E o seu relacionamento atual nunca te deu motivo para você desconfiar de nada. Pelo contrário, é alguém que te demonstra que você pode confiar, é uma pessoa idônea. Então, cuidado para não transformar esse medo num grande vilão do seu relacionamento atual. Você só vai repetir os padrões passados se você não assimilou os seus erros, não se arrependeu dos seus erros e não se propôs a viver de uma maneira diferente. Então, converse sobre os seus bichos papões do passado com a pessoa com quem você está. Converse sobre os fantasmas do passado com a pessoa com quem você está.
justamente para que você e ela possam juntos ir diluindo esses medos. Poxa, se eu sei que a minha esposa teve um relacionamento abusivo no passado, se eu sei que ela se sentiu aprisionada no passado, saber essa informação me faz querer ainda mais ajudá-la a voar, ajudá-la a ter a sua liberdade potencializada. Se eu sei que a minha esposa odeia quando eu, por exemplo, tenho uma determinada atitude porque isso é um gatilho em relação a algo que ela viveu no passado, poxa, então eu vou trabalhar as minhas atitudes para que ela possa se sentir em paz e tranquila comigo. Entende? Então conversar sobre esses vilões do passado é muito importante. De repente você está lidando com um cara que ele reclamou que nos relacionamentos anteriores ele sempre era insuficiente, ele sempre era achincalhado, né? Ele sempre era ofendido, ele nunca era elogiado, as suas virtudes nunca eram trazidas para a conversa. Pois então elogie mais, né? Enxergue mais os pontos positivos, seja menos crítica, entende? Então, em relação aos padrões do passado, a gente vence com honestidade. Olhe para o outro e diga, olha, eu tenho medo de repetir esse padrão. Eu tenho medo de agir da mesma maneira como eu agi e de receber de você a mesma coisa que eu recebi no passado. Conversem sobre isso. Não fique apenas naquela tentativa de lidar com isso apenas individualmente. Porque às vezes o outro nem sabe que está provocando certos gatilhos em você. Às vezes o outro nem sabe que você está se sentindo atormentada ou atormentado por algo que é facilmente resolvido. Basta uma conversa, basta um ato de honestidade e todas as coisas podem ficar muito, muito melhor. Me conta, você se identificou com algum desses erros? Aliás, com algum desses medos? Tem algum medo que eu não citei aqui nessa minha pesquisa no ChatGPT que você gostaria de colocar? Rodrigo, Flávia, eu tenho medo disso aqui também. Como é que vocês lidam com isso no relacionamento de vocês? Coloque aqui nos comentários, tá bom? E se você quiser tentar lidar com seus medos dentro de um ambiente comunitário, de pessoas que já passaram por muitas coisas na vida e querem compartilhar suas experiências, eu te convido a conhecer a comunidade Amor em Construção. O primeiro link aqui da descrição é o link da nossa comunidade. Vai ser uma alegria te conhecer, vai ser uma alegria conversar com você pelo WhatsApp e a gente poder estabelecer essa relação de uma forma mais próxima, mais íntima, tá bom? Vai aparecer um outro vídeo aqui sobre a felicidade a dois. Fique com a gente e até o próximo vídeo então.